Olá, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Olha, estamos aqui para fazer uma breve revisão de história geral e desejar para vocês um ano maravilhoso que se aproxima, um 2021 de muito sucesso, de bons êxitos lá no Enem, de muita saúde acima de tudo. Beleza? Então fiquem vocês aí com o meu abraço, com o meu beijo carinhoso, tá certo? Torcendo para vocês nesse Enem que está chegando aí, tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma revisão? Eu selecionei aqui alguns exercícios para vocês, para a gente trabalhar em cima do exercício. Nada muito difícil, nada muito complicado, nenhuma matéria nova, coisa que a gente já viu, já estudou, coisa que eu tenho certeza que vocês estão sabendo aí melhor do que eu, tá bom? Vamos lá. Então eu separei aqui alguns exercícios, vou compartilhar aí com vocês. E aí, é claro, quando vocês quiserem rever os exercícios com mais calma, com mais atenção, é só retornar, né, a cada exercício para olhar ele com bastante calma, tá bom? Vocês vão observar que ele já está aí com o gabarito, né? O objetivo aqui é só a gente comentar, fazer um comentário, né, desses exercícios. Perfeito? Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro exercício. No século XVIII, enquanto a Europa continental era abalada por guerras constantes na Grã-Bretanha, a burguesia, camada social que dominava o parlamento, não era onerada por impostos muito pesados. É verdade, pessoal, no século XVIII, nós estamos falando aí de 1700 e alguma coisa, a base da economia na Inglaterra, não só na Inglaterra, mas em toda a Europa, era a agricultura. Desculpa. O que isso significa na prática? Significa que o grosso dos impostos que sustentavam os estados europeus no século XVIII provinha das atividades agrícolas, impostos que incidiam sobre a vida agrícola, sobre a economia agrícola. Nesse quesito, é claro, aqueles que viviam das atividades comerciais, é verdade, proporcionalmente pagavam menos impostos. Perfeito? A alternativa aqui é a letra E. O que isso significa, então, na prática? Né? Que desenvolvera lá na Inglaterra, pela burguesia, condições de acumular capitais mais rapidamente, o que lhe permitiu investir em inovações técnicas, possibilitando a eclosão da Revolução Industrial. É claro que a Revolução Industrial não se explica apenas por inovações técnicas, não é mesmo? Nós sabemos disso, é um conjunto de elementos que explicam a Revolução Industrial. Aqui, a questão está trabalhando com um elemento, que é a acumulação primitiva de capital. Aqueles recursos primeiros, incipientes, primitivos, que vão financiar o processo de revolução industrial. De forma semelhante, para a gente compreender um pouco isso na história do Brasil, é sempre bom fazer um paralelo, a gente pode dizer que o início da industrialização no Brasil muito teve a ver com o capital cafeeiro paulista. Os grandes produtores de café de São Paulo foram eles os grandes investidores no processo de industrialização que aconteceu no Brasil no século depois, né? No século XIX. Perfeito? Então, atenção para essa questão. Revolução Industrial é o tema que é mais cobrado no Enem. Eu acho que isso não deve mudar e vocês devem ficar bastante atentos aos temas da Revolução Industrial, que não são só temas que envolvem a história propriamente dita, mas são temas que são explorados tanto na filosofia, quanto na sociologia e mesmo a geografia, tá bom? Então esses temas aparecem explorados também nessas disciplinas, né? Nesses conteúdos programáticos. Perfeito? Vamos para dois? Vamos lá.
sempre, ou melhor, sobre as novas condições sociais e econômicas criadas a partir da generalização do sistema fabril na Inglaterra ao longo do século XIX, é correto afirmar que, preste atenção que essa questão, ela já está falando sobre o século XIX, já é o século seguinte, já é a segunda etapa da Revolução Industrial. Ele está dizendo que a Revolução Industrial já está generalizada, ela já não está mais apenas dentro da Inglaterra. A Bélgica, a França, a Alemanha, ainda não era a Alemanha, né? A Prússia, a Áustria-Hungria, já estavam no processo de industrialização. Perfeito? Então, é a segunda etapa, o segundo momento da Revolução Industrial. Então, o que é correto sobre isso? Vamos ver a letra A. Aí, a letra A, ó. Durante esse período, o crescimento das cidades acompanhou o processo de industrialização, criando concentrações urbanas com péssimas condições de vida para os trabalhadores. É verdade? Sim, é verdade. Também é verdade que as primeiras fábricas, as primeiras grandes fábricas, não surgiram nas cidades, elas surgiram no campo. E essas fábricas, ao redor delas, acabaram carreando, né, populações, pessoas, transformando essas regiões que eram rurais em regiões urbanas. Perfeito? Mas é verdade, sim, que a Revolução Industrial promoveu no século XIX, atenção para a data, no século XIX, promoveu um grande desenvolvimento urbano, um acúmulo populacional, uma vida citadina mais forte. Tá joia? Muito bem, é isso aí. Vamos para 3? Olha 3, ó, 3 aí, um trecho do Capital, o famoso Karl Marx. Olha ele retomando aí o conceito, ó, acumulação primitiva. Vamos ver? A acumulação primitiva é apenas o processo histórico que dissocia, separa o trabalhador dos meios de produção. É considerada primitiva porque constitui a pré-história do capital, do modo de produção capitalista. O que Marx está dizendo nessa questão? Ele está falando sobre a separação entre capital e trabalho, né? Então ele está analisando o período da Revolução Industrial e está percebendo que um dos impactos da industrialização foi que a burguesia se apropriou, dentro do processo produtivo, dos meios de produção. Meios de produção esses que antes estavam nas mãos do artesão, né? Aquele momento produtivo anterior à indústria, anterior à maquinofatura. Nós estamos falando do trabalho artesanal, nós estamos falando da manufatura, não é isso? E na manufatura, o artesão ele era dono do trabalho, que era a força dele, né? A capacidade cognitiva dele de fazer, por exemplo, um sapato, né? As habilidades para isso, e dono também da tesoura, do couro, da linha, da cola, da estrutura física, daquele material, né? Daquele conjunto de materiais que produzia o sapato. Tudo era do artesão. Quando a burguesia se apropria dos meios de produção e isso avança dentro do sistema capitalista, o trabalhador que faz o sapato, agora assalariado, já não é mais dono dos meios de produção. Então acontece aí uma separação entre trabalho e capital, entre trabalho e meios de produção. Perfeito? Analisando o fragmento acima, vamos lá para a questão. Podemos entender esse período da história como a fase em que, letra C, ocorreram os deslocamentos de grandes massas urbanas provocados pelos cercamentos. Olha que interessante, pessoal. Nesse período, os cercamentos, a Revolução Industrial, a maquinofatura, a burguesia industrializada ainda não apareceu não, tá? O cercamento dos campos começa no 17, final do 17, início
do 18 e permanece até o início do 18. Para quem não lembra, o cercamento dos campos é aquele evento promovido pelo Estado, pelo rei, de pegar as antigas terras comunais do modelo feudal de organização da terra e divisão da terra, as antigas terras comunais, e cercar e vender, comercializar. Quem é que vai comprar essas terras? Muitos desses compradores são os burgueses e vão transformar essas terras em pastagem para a produção de ovelhas e a lã, não é? O uso da lã para a indústria têxtil, que era um dos segmentos industriais importantes dentro da Inglaterra. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então, cercamento dos campos aí é essa época do século XVII, onde essas terras comunais vão ser vendidas para a burguesia. Ora, o resultado disso vai ser que muita gente vai perder a sua condição de ganhar dinheiro e de sobreviver a partir das terras comunais. Isso vai gerar um excedente de mão de obra e posteriormente vai ser parte dele aproveitado nas fábricas que estão aí em processo de desenvolvimento. Claro que esse processo não é tão rápido como eu estou contando aqui, isso demora um século para acontecer. Ok? Muito bem, avançando, vamos olhar aqui a questão 4. Na Revolução Industrial, o pioneirismo inglês resultou de uma série de fatores, entre os quais sua hegemonia marítima comercial. A centralização dessa hegemonia ficou evidente quando a Inglaterra adotou a seguinte medida. Olha que questão interessante, pessoal. Ela trata da Revolução Industrial, mas ela fala do momento em que a Inglaterra mudou internamente, politicamente, através das leis, e deu passos importantes para se transformar numa potência marítima comercial. Isso é antes da Revolução Industrial. Essa questão ela está fazendo referência a um século antes, à Revolução Inglesa, e em particular a fase da puritana, né, da Revolução Inglesa, do governo do Oliver Cromwell, que criou o Ato de Navegação. Lei essa, ato esse, que fortaleceu a marinha inglesa, exigindo que os produtos comercializados com a Inglaterra, tanto na compra quanto na venda, ou seja, tanto na importação quanto na exportação, fossem transportados por navios ingleses. Lembram desse conteúdo? Quem que até esse momento dominava o comércio mercantil na Europa? A Holanda, os holandeses eram os grandes comerciantes dessa época aí. A verdade é que o ato de navegação, claro, não gerou a Revolução Industrial, mas criou primitivamente as bases para que um século depois a Revolução Industrial fosse bem sucedida, né? Afinal de contas, ter uma burguesia forte, ter uma marinha mercante de comércio forte, ter uma atividade comercial forte é um pré-requisito para o aumento da produção. Lembrando sempre, né, pessoal, Revolução Industrial, o que é isso? É o aumento da produtividade através de uma nova forma de produção, de uma nova metodologia, de uma nova técnica tecnológica, que são as máquinas. As máquinas. Para que serve máquina? Para produzir mais e mais rápido. Não adianta você produzir mais e mais rápido se você não consegue vender. Por isso que ter uma atividade comercial forte está ali, para e passo, juntinho com o aumento da produção. Aumento da produção, aumento do comércio, aumento das vendas também. Beleza? Perfeito? Gente, um outro tema que eu trouxe para vocês foi a Primeira Guerra Mundial, que costuma aparecer nas questões do Enem. Vamos ver essa questão aqui? A Primeira Guerra Mundial, que enfraqueceu a Europa em população e importância econômica, então você completa, letra E, acarretou a difusão das ideias que apontavam as contradições do liberalismo. O liberalismo
que começa no século XVIII, segunda metade do século XVIII, o liberalismo começa como uma ideologia, um pensamento filosófico que rapidamente se expande para o campo político, para o campo econômico e, posteriormente, para o campo social, as ideias liberais no campo social. Perfeito? No campo econômico, o liberalismo trouxe aos olhos do sistema capitalista alguns benefícios, né? Por exemplo, a autonomia da burguesia, a autonomia dos grandes capitalistas, dos grandes industriais do século XIX, para agir no mercado conforme as necessidades do mercado. Perfeito? Mas, por outro lado, fazendo uma crítica ao liberalismo econômico, o liberalismo econômico também criou um ambiente de rivalidade que, somado a outros elementos, como o avanço bélico, como um nacionalismo extremamente exaltado, tudo isso gerou um clima de rivalidade muito grande nesse período do liberalismo no século XIX. Resultado, Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra imperialista, que é uma guerra entre as potências europeias, que de certa forma pode sim ser entendida como uma crise do modelo liberal. Beleza? Essa crise ela ainda está no seu início, ainda está iniciando. O auge da crise do liberalismo, sem dúvida nenhuma, vem depois, em 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Aí sim, o liberalismo econômico perde bastante força e entra no lugar uma política mais interventora por parte dos estados no mundo como um todo, no mundo capitalista como um todo. Ok? Vamos para a próxima. O neocolonialismo relaciona-se com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Então, vamos lá. Neocolonialismo, colonialismo novo, essa expressão, neocolonialismo, nós utilizamos frequentemente para estudar, tratar, nomear, classificar um período da história, o século XIX, em que algumas potências europeias, algumas novas potências europeias, inclusive, buscaram em outros continentes, principalmente África e Ásia, colônias, regiões que pudessem ser exploradas, principalmente em matérias-primas necessárias para aquele momento histórico do século XIX, a segunda Revolução Industrial. Então nós estamos principalmente falando de exploração no campo dos recursos minerais, ferro, cobre, carvão mineral, petróleo e vários outros, matérias-primas de modo geral, mas também mercado consumidor, para escoar a produção industrial europeia, mão de obra, expansão das multinacionais, criando empresas nessas novas regiões, não é mesmo? Também o neocolonialismo se associa, né? Pode ser explicado junto com o nacionalismo exaltado. Essa disputa entre as potências europeias também contribuiu para o agravamento das rivalidades entre as potências europeias. Nesse sentido, letra a disputa por colônias entre as potências europeias acirrou as rivalidades já existentes. Perfeito? Aqui na questão de número 7, diz assim, deixa eu organizar ela melhor aqui para você, passando para a página de baixo. Diz assim, analisada sob diversos aspectos, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra sem precedentes na história até aquele momento. Mesmo a Primeira Guerra Mundial matou mais do que todas as outras guerras do século anterior, do século XIX, né? E não foi bem assim no início, né? As pessoas acreditavam que seria uma guerra curta, rápida, em 6 meses tudo estaria acabado. Não foi o que aconteceu. E por que não foi o que aconteceu? Primeiro, porque a guerra tomou caminhos inesperados. Ela virou uma guerra estática, entrincheirada, chamada Guerra de Trincheiras, com pouco avanço de todos os lados.
A força bélica das potências europeias foi subestimada. Os franceses, por exemplo, e os ingleses subestimaram a força dos alemães, dos austríacos naquela região, aquela ocasião, a própria Itália. Né? Então, essa guerra foi subestimada. Né? Ela durou muito tempo e esse tempo foi um tempo extremamente custoso para milhares de vidas que não morreram, diga-se de passagem, apenas por tiro, por bomba, não é? Mas morreram também de outras formas, doenças, por exemplo. A quantidade de mutilados na Primeira Guerra Mundial foi maior do que o número de mortos. Então, realmente foi um horror essa guerra. Né? A respeito de tal guerra, podemos afirmar que, letra B, a política de alianças representada pela Tríplice Aliança, vamos lembrar a Tríplice Aliança? A Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Itália que um ano depois do início da guerra muda de lado, né? Lembra disso? E a Tríplice Entente, originalmente a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Em 17, a Rússia sai da guerra, porque começa a Revolução Russa de 1917. A Rússia não tem perna para lidar com os eventos internos e a Primeira Guerra Mundial. Então, ela assina um acordo de paz e de retirada da guerra com a Alemanha, o famoso Tratado de Brest-Litovsk, não é? Perde um monte de território ocidental, né? Por conta desse tratado. Então, mas é isso, né? Então, Tríplice Aliança, vamos lá, rapidinho retomando. Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, que depois muda de lado. Tríplice Entente, Rússia, que sai em 17 por conta da guerra, França e Inglaterra. Continuando, constituiu-se como um dos fatores explicativos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. É verdade, política de alianças secretas e militares. Perfeito? Tanto que o Tratado de Versalhes depois proíbe, né, as políticas secretas de aliança. Muito bem, avançando aqui, questão 8, já está terminando. A Primeira Guerra Mundial significou o fim da preponderância europeia no mundo e o início da hegemonia dos Estados Unidos. É verdade, a Europa foi destruída na Primeira Guerra Mundial. A primeira não, a segunda também. Né? Então, aproveitando o enunciado para estender a explicação, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial foram decisivos para que os Estados Unidos se transformassem numa superpotência econômica, militar, política, né? Ideológica, no auge da Guerra Fria, né? Ideologia do capitalista liberal e assim por diante. Muito bem, vamos à questão. Assinale a alternativa correta. Olha a letra E. Uma consequência política da guerra foi o surgimento do totalitarismo de direita na Europa, o nazifascismo. Poderíamos falar de um totalitarismo de esquerda, Sávio? Claro que poderíamos. Qual é o exemplo disso? A União Soviética também é um exemplo de governo totalitário. Perfeito? Lembra que nós falamos na questão mais acima que a Primeira Guerra Mundial e depois a crise de 1929 foram decisivos para o fim do liberalismo, principalmente como uma ideologia política e uma ideologia econômica? Pois é, o que entra no lugar, entre aspas, né, do liberalismo? Um governo mais centralizado. No caso da Itália, no caso da Alemanha, no caso nazifascismo, mas também o salazarismo, o franquismo, né? Respectivamente em Portugal e Espanha, são exemplos de governo com uma inspiração nazifascista. Perfeito? Vamos para a última questão, questão 9. Olha lá. Com relação à Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. Letra E. Como consequência, houve uma redefinição do mapa europeu, inclusive com o estabelecimento de novos países. É verdade. Por exemplo, o estopim da Primeira Guerra Mundial foi os Balcãs. Se a gente relembrar dessa ideia lá no iniciozinho, né, do conteúdo, quando a gente estudou isso há uns 3, 4 meses atrás, a gente vai lembrar que o conflito nos Balcãs se deu por conta de uma tentativa da Sérvia
libertar a Bósnia e Herzegovina para formar o que eles na época chamavam de Grande Sérvia. Lembrando que a Bósnia e Herzegovina estava sob o controle do Império Austro-Húngaro. Isso gerou o assassinato de Francisco Ferdinando em 1914 e, posteriormente, o início da guerra. Tranquilo? Então, essa questão dos Balcãs foi o início da guerra. Qual foi o resultado disso? A Grande Sérvia se formou? Não, não se formou. Mas no lugar, um país novo, chamado Iugoslávia. Perfeito? Outros países também apareceram. A Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Finlândia. A Alemanha perdeu parte do seu território. O Império Austro-Húngaro, idem. E pior, se dividiu. A Áustria formou um país independente da Hungria. Perfeito? A Itália ganhou e anexou um território ao norte, ao nordeste da Itália. Né? Então, houve sim uma mudança do mapa europeu. Atenção para isso, acho que vale a pena você buscar esse mapa, reestudá-lo antes ou depois. Vai que ele aparece numa questão e aí você consegue se sair bem. Ok? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero agradecer muito esse ano de 2020, que apesar de todas as dificuldades que nós vivenciamos aqui, o contato com vocês nos fortaleceu. Né? Se a gente não tinha o olho no olho aqui, porque as aulas foram online, a gente tinha aqui a participação, as perguntas, vocês dentro das salas online com a gente. Isso foi muito bom. Eu quero desejar a vocês um ano novo, 2021, de muito sucesso, de sucesso no Enem, que Deus possa iluminar e clarificar a mente de vocês, para que tudo que vocês estudaram possa estar fresco na cabeça de vocês e vocês acertarem as questões necessárias para vocês passarem na opção de vocês. Tá ok? Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E o Castro Alves está sempre com as portas abertas. Não sumam, apareçam, né? É sempre bom revê-los. Um beijo grande, fiquem com Deus, um bom ano para vocês, pessoal.